Curta Vídeo entrando no ar, o espaço para a gente discutir ideias, projetos e poéticas da cena cinematográfica com quem participa desse intenso processo de se contar histórias, gerar questionamentos e emocionar através de imagens e sons. Em cada semana, nós trazemos as experiências e projetos dos talentos capixabas nas suas mais diversas funções que compõem essa rica arte do audiovisual. Estamos no Mais Museu de Artes do Espírito Santo e, como sempre, trazemos para enriquecer nosso programa outros talentos das artes visuais aqui do estado. Hoje, apresentamos um pouco do trabalho da artista plástica e psicanalista Rei, que em suas obras utiliza fragmentos de espuma da sua cama e estruturas de construção civil em isopor, nos remetendo às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista quando da morte do seu pai durante a pandemia. Seja nas galerias de arte ou nas telas do cinema, a nossa intenção como televisão pública é celebrar os talentos capixabas. E das várias formas de expressão artística do fazer audiovisual, o nosso assunto de hoje é atuação. E a nossa convidada é um dos grandes talentos dessa arte aqui no Espírito Santo. Lorena Lima é atriz, escritora, dramaturga, diretora teatral, preparadora de elenco, produtora cultural e professora de teatro. Nascida em Belém do Pará, viveu por 10 anos em São Paulo, onde iniciou seus primeiros contatos com o teatro aos 16 anos. Desde 1994, reside em Vila Velha, Espírito Santo. Fundou junto à atriz Thelma Smith o grupo Beta de Teatro, com atuação contínua há 18 anos no cenário cultural capixaba. Atualmente trabalha em parceria com a atriz Patrícia Pichamoni, numa união artística do Círculo de Atores com o grupo Beta de Teatro. Produziu vários espetáculos teatrais e atuou em curtas-metragens e 3 longas. Tradição, Helena, é coisa de família. Não dá pra mudar, não. Um prazer te receber aqui. Obrigada, prazer todo meu. Lorena, você nasceu em Belém, morou 10 anos em São Paulo. Em 94 vem para Vila Velha. Como que se deu essa vinda? Por que você veio para o Espírito Santo? E qual que é a importância do Espírito Santo na sua vida, na sua trajetória? Essa chegada, Bárbara, foi um susto, assim. Foi uma decisão muito rápida de modo de vida. Então, precisei abandonar o trabalho lá. Eu era bancária. Era bancária? Eu era bancária e sobreviver aqui de uma outra maneira. Não era atriz ainda, né? Ou não sabia que era. E não tinha os filhos, enfim. E aqui começa a minha trajetória, a minha vida, né? Eu digo que o Espírito Santo aqui, eu tive meus filhos, enterrei minha mãe, comecei a construir minha carreira, estudando na Fafi e fazendo os trabalhos que Você se formou como atriz na Fafi, na né? Fafi, na Fafi. Toda a minha trajetória inicia-se lá, como aluna dessa escola tão maravilhosa, tão incrível, que oportuniza tanto, né? Exatamente. Oi, a senhora. Não carece? Mas então eu posso não ter... Já disse que não carece. Essa estrada é perigosa pra... Mas que mãe. teimosia é essa, Janaína? Teimosa tua filha. Em 2007, vocês fundam o grupo Beta de Teatro, que tem 18 anos de existência. Nossa. É um dos grupos mais longevos, né, daqui do Espírito Santo. Conta pra gente um pouco do grupo, dessa formação, como se deu, dessa história.
E quais elementos que você considera que fazem esse grupo estar junto até hoje? O grupo também nasce dentro da Fafi, né? Do encontro de uma professora de teatro que chega na minha vida no 3º ano, que antes eram 3 anos. Nós nos conhecemos, aluna, professora, e a partir dos nossos interesses por aquilo que nós queríamos falar naquele momento, que era sobre mãe e filha, nasce o Grupo Beta de teatro. Ficamos uns 2 anos em pesquisa. Quem que é essa professora? Thelma Smith. Ela não está mais como professora, mas continua sendo do Beta, né? Precisou sair do grupo, mas foi a fundadora também, assim como eu. E hoje o Beta, eu digo que ele é um lugar de trânsito. Então, a partir da saída da Thelma, eu fui convidando artistas, né? Diretor, ator, atriz, para estar com a gente, para pesquisar, para a partir da temática, enfim, estar em sala de ensaio e construir as montagens, né? Então, não tem um grupo fixo. Sou eu, né? E a produção, que é meu esposo. Então, a gente trabalha junto aí. E a cada novo projeto, eu vou chamando as pessoas. E Lô, além de atriz, você é preparadora, produtora, professora, ministra oficinas. Ou seja, você tem uma relação muito próxima com essa questão da formação também, né? Muito. Qual que é a importância que você vê a gente trabalhar também nessa formação dos novos atores? A importância do estudo, não é? A importância de colocar esse sujeito num lugar de quem vai precisar pesquisar, que vai precisar seguir se interessando pelo estudo, se interessando pelas relações, se colocando como um sujeito curioso, não é? Nunca abandonar essa coisa que move a gente, da gente ser curioso, da gente querer fazer algo que está para além só do nosso cotidiano, da nossa vida. E é uma baita de uma responsabilidade, né? Claro. Eu me sinto muito responsável. E o meu percurso todo sempre esteve ligado à educação. O que move, de fato, são as relações. Mas eu digo dessa responsabilidade da educação tá junto, porque eu acho que o tempo inteiro a gente é isso, né? Educando e educador. A arte nos coloca nesse lugar. Não tem como. Você está trocando o tempo inteiro com o outro. E o investimento é na troca e na relação. Ouça-me bem, mulher. Eu quero o sangue dos malditos, dos escravos ou bandidos, dos excluídos, não importa de quem. Mas eu quero em toda lua cheia. Ou todas as crianças da vila vão morrer. Entendes? Você agora está numa parceria incrível com a Patrícia Pichamoni, do Espaço Cultural VIX, que é justamente esses novos cursos que vocês estão começando. Conta pra gente, a gente sabe que, né, aqui, Vitória, Vila Velha e Espírito Santo, a gente tem uma demanda muito grande de formação de atores. O Espaço VIX é um espaço novo, né? Convido todo mundo a ir lá conhecer. E eu conheço a Patrícia a partir, né, de uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, que está na minha vida há muitos anos, que é a Márcia Gáudio, que me apresenta a Patrícia Pichamoni. E a partir disso a gente começa a dialogar sobre o Círculo de Atores, que é o grupo dela, lá de São Paulo, que traz para cá um intercâmbio junto com o grupo Beta, que é, né, o Betinha, de 18 anos. E então esse espaço está com as inscrições abertas para turmas de crianças, adolescentes e adultos, para o teatro. Ai, que legal. Com 2 professoras em cada turma, porque sou Patrícia, eu e a Alexandra Bertoli, do Grupo Z de Teatro. Então são 3 mulheres. Gente, que união maravilhosa. 3 mulheres, assim, não é? Que tem os 2 pés e outros mais no teatro, em todos os lugares. A primeira turma começou em setembro, vai até novembro. E aí agora, em novembro, vocês vão fazer mais uma edição? Sim, sim, sempre em módulos. Esse é o primeiro módulo, aí a partir de dezembro, né, o segundo módulo. Misericórdia! Ai, meu Deus, que susto! Espera um pouco. Eu vou chamar ajuda. Seu guarda, pelo amor de Deus, me ajuda, seu guarda. Sangue de Jesus tem poder. Ele caiu da janela. Ele mora aqui mesmo.
De repente ele caiu no chão, seu guarda. Ele chegou a desmaiar. Calma, senhora. Onde que ele tá? Lorena, e você? Bom, começa a sua carreira no teatro, nessa questão da formação, mas você já fez muitas coisas no cinema também. Como que o cinema entrou na sua vida? O cinema entra na minha vida pelo teatro. Eu estava participando de uma montagem com o grupo Vira-Lata e lá eu conheci 2 pessoas do cinema que iam assistir aos ensaios e me chamaram. Eu falei, gente, eu não sirvo para isso não. Eu morro de medo dessas máquinas ao meu redor, não sirvo, eu sou matuta, entendeu? Eu gosto do teatro, aqui, ó, pé no chão. Não, vem, você pode vir, vem com essa energia que a gente... Então tá, eu vou. E fui, né? E fui e não saí mais. Qual foi esse primeiro projeto? Foi o Ao Vivo de Berg, de Paulo Sena, um Paulo curta-metragem. Foi. Aí não parei mais. E aí pronto. Tudo começou a acontecer de uma maneira até muito surpreendente para mim. Eu não imaginava que eu fosse percorrer aí tantas possibilidades e tão fluido. E foi de uma maneira muito fluida. Você é uma atriz que eu sinto que a câmera tem isso que eles falam, né? Que a câmera gosta muito do ator. E você, Lorena, tem um physique de rôle, né? Que o pessoal de casa que não sabe o que é essa aparência do ator, que eu acho que são de tipos muito brasileiros, de mulheres muito brasileiras, muito reais. Queria um pouco te ouvir sobre isso, assim, sobre essa emoção, porque eu sinto também quando eu faço esses tipos de mulheres brasileiras tão invisibilizadas às vezes, né? Sim. Falar dessas mulheres que chegaram e que chegam para mim é falar de mim. Falar de mim, não é? Porque quando elas se achegam, eu também estou com elas, preciso estar. E são desafios, porque elas são diferentes, né, em muitos aspectos, mas que eu me sinto muito à vontade quando eu consigo ter essa calma, esse tempo, que às vezes é difícil no cinema, né, a gente ter esse tempo, mas eu venho trabalhando com diretores que eles cada vez mais estão atentos a isso, a esse tempo da escuta da personagem, né, gente, é uma relação mesmo de escuta, assim, chamar a personagem para... né, saber o que você quer, como é que vai ser a nossa caminhada, a nossa trajetória, quais são os caminhos que eu vou percorrer. Só uma pausa, isso é muito bonito, Lorena. Eu tinha ouvido numa entrevista que você deu, falando dessa primeira abordagem da personagem, que você chama ela para falar. Exatamente, eu chamo e funciona, porque na nossa conversa, no nosso diálogo, eu estou ali também, aquela mulher é parte de mim, sabe? Em algum contexto, em algum recorte, eu sou aquela mulher também. E fica mais fácil da gente começar a dialogar, né? A se sentir mais íntima dessas mulheres. E são mulheres que me atravessam, que vão me rasgando por dentro e aí é um processo louco do cinema, né? Porque você tem pouco tempo para essa entrega. Mas se isso não acontece, a coisa é revelada, né? O tempo inteiro, né? Esse olho que nos capta, ele vai revelar, de fato, o que acontece e o que não acontece. As obras e investigações da artista Henri foram desenvolvidas ao longo de 5 anos de pesquisa, a partir de elementos relacionados à sua vivência durante a pandemia, a morte do seu pai e a devastação de Hiroshima pela bomba atômica. Em seu trabalho, as ruínas e fissuras da espuma ganham novos contornos e contrastes, com as representações do sol e a cor amarelo-ouro, que, segundo ela, refletem sobre as relações opostas entre ruína e restauro, fim e recomeço, morte e vida, destruição e amanhecer. Olé, por favor, me dá uma cerveja bem gelada aí, por favor. Só um momentinho, Vigor. Ô, Bailé, bota essa cerveja na conta dos patos aqui que eles perderam. Na minha conta não, Léia. Olé, vai mijar pra trás agora, ô mané? Que merda é essa? Olé, filha da puta! Olé, rapaz! Idiota! Chega! Acabou! Pegar sua cerveja, Bigode. E como você sente que... porque justamente essa rapidez que o cinema exige de entrega, porque a gente tem, às vezes, tem processos de 2 meses, muito rápido. É muito rápido, né? Como é pra você essa preparação tão rápida? Como que é essa imersão? Ó, a gente passa por muitas, né? Ou nenhuma, às vezes. Às vezes, assim, tão rápido que 1 encontro, 2 encontros para resolver um curta, por exemplo. Um longa, já passei pela experiência de ter uma preparação maior, né? Mais contínua.
tanto fora quanto dentro do set. Para mim é sempre um estar presente, sabe? É sempre, por mais que tenha ou não a preparação, eu tenho que ter a consciência da minha presença, assim como tenho no teatro. Então, eu sempre falo para os diretores que me chamam, eu falo, eu vou com a minha presença do teatro. Você é o teu papel dirigir, mas fica à vontade, porque eu já estou também. Não vou economizar. Então, é uma relação muito honesta. Posso falar com você? O que você quer, Beto? É verdade essa história? Que história? Você tá grávida? Tô. Tô sim. Tô grávida. Seu primeiro longa foi o Entre Turnos, do Edson Ferreira, que foi um filme grande, com grandes atores, o Milen Cortaz, Luiz Miranda. Como foi essa experiência mais distendida? E a personagem é incrível. Nossa, primeiro longa. Imagina, eu no meio daqueles atores, né? A única que era a primeira experiência no longa. E aí eu cheguei para um colega e falei assim, como que acontece isso? Por onde vai começar? E aí esse colega foi, não, calma, né? Foi me acalmando e eu fui entendendo essa relação. Que bom que era uma equipe extremamente acolhedora. Luiz Miranda, um ser humano incrível. Vocês dois em cena, é uma química. Fizemos uma combinação de isso é teatro também, sabe? A gente vai estar junto com essa energia. E a gente foi muito disponível, não é? Um para o outro. Chegou, mulher! Saudade, velho! Ai, é você mesmo, não acredito! Ô, moça, obrigado, hein? Vamos chegar fora, tá pago aí, né? Tchau, Rapaz! moça! Eita, que demora, tempo, pô! Então, eu achei que chegava mais cedo. Lorena, você tem uma parceria com o Paulo Sena de, muito tempo. Foi o primeiro curta que você fez, ao Vivo de Berg. Sim. Depois vocês fizeram Embaraçadas, Guerra Fria. Isso. Primeiro, como é trabalhar com o Paulo e como você sente que é repetir essas parcerias, né? Voltar para o set com o mesmo diretor? Sim. Naquele momento, nós éramos desconhecidos um para o outro. Ele já me via no teatro. E depois a sequência com outro filme, enfim, a gente foi criando essa liga, não é? Esse interesse, tanto da minha parte quanto da dele. Pelo amor de Deus, digo eu! Eu aqui, sozinha. Olha pra você. Olha pra mim. Você não tem medo, não? Eu larguei tudo. Embaraçadas, vocês filmaram não filmaram, mas estreou em 2012. Essa história dessas duas mulheres que se enamoram, né? Se apaixonam, estão grávidas e ao mesmo tempo tem esse duplo que você não sabe se é uma que está projetando na outra. Conta pra gente um pouco desse processo. Foi um processo desafiador demais entender essa história. Ensaios, muitos ensaios. A outra atriz morava no Rio e a gente investiu nisso mesmo. Eu acho que foi uma grande sacada do Paulo poder trazê-la para que a gente criasse essa relação de intimidade. Tanta ansiedade incendiando o coração. Tanto desejo represado. Olha, Jazão. A gota d'água do teu samba é o teu olhar fervendo, borbulhando, contagiando a gente. E quando a água dos teus olhos transbordar um tanto, vai ser mais uma gargalhada do que um pranto. E em vez de lágrimas, vai escorrer aguardente. No Guerra Fria vocês voltam. É muito interessante essa presença do grupo de teatro
ali presente, né? E Gota d'Água. Sim. Como que é filmar um grupo de teatro? Como foi essa experiência de estar com esse grupo, né? Pois é. Cinema, teatro. Guerra Fria foi assim um pouco do fruto do que nós estávamos vivendo ali, porque também o Paulo foi um parceiro do Beta em algum momento. Ele montou ele dirigiu a primeira direção dele no teatro foi com a produtora dele, a Cabelo Seco, mas junto com o Beta, né? Nós estávamos em sala de ensaio, mexendo no caldeirão, não é? E a partir disso surgiu esse desejo dele de escrever sobre o processo de teatro. Olha que legal. É muito legal. E legal. aí veio Guerra Fria. Aquelas pessoas estavam no processo. Estavam de fato Estavam fazendo. de fato. E esse ano vocês estrearam Margeado na Mostra de Tiradentes do Diego Zonco. Eu sei que não pode dar muito spoiler, mas Não. conta um pouco pra gente, o que puder. Diego é muito generoso. Então ele apresentou as duas e falou assim: veja qual é a mulher que você se identifica mais e eu vou te dando feedback daqui. E assim foi. Então eu virei a mulher anunciante, não é? Uma personagem sem nome, não é? Sim. Uma mulher que anuncia o que acontece naquela história, naquele momento. Foi extremamente desafiador, poderia ter dado tudo errado. Depois eu falei isso para ele, mas deu tudo certo, porque Diego é esse diretor que ele senta do teu lado. E eu falo isso para ele sempre, ele senta do teu lado, conversa, orienta, ele sabe o que ele quer, ele sabe pedir o que ele quer. Sabe comunicar. E ele sabe chegar nesse lugar junto com você. Porque a gente não chega só, né? O trabalho é nosso, eu digo assim, a gente tem que fazer, mas tá na cabeça do diretor, tá no que ele deseja. Os outros ainda não vieram. Não imagino que o Rodrigo tenha respeitado alguma cronologia. Mas você sempre foi meu preferido. E nas suas múltiplas funções que a gente já falou aqui, temos também uma dramaturga, né, gente? Eu. Como que é esse processo? Como que é escrever para você? A dramaturgia, ela vem de um desejo de falar sobre a minha infância, em primeiro plano. Porque eu estava... a minha mãe estava indo embora por conta do Alzheimer, né? Questão da memória e a vontade de não perder as histórias. Isso começou a me aguçar de uma forma muito grande. Então, mas eu tinha a certeza de que eu não ia conseguir escrever. Isso é muito louco, né? Por quê? Não sei, assim, só pensava como atriz. E aí um dia um amigo falou assim, se você pensa como atriz, escreve como atriz. E foi isso que eu fiz. Então eu escrevi a literatura primeiro, que é a Menina Cão, e a partir da literatura eu fiz o desdobramento para a dramaturgia. Então a minha relação com a dramaturgia passa pela atriz, que passa pela escritora, para depois se desdobrar na dramaturgia. E nesses projetos de escrita, será que não temos um plano de roteiro de cinema? Sim, tem um projeto que é fruto de um conto dentro de um e-book, do meu último livro, que foi um e-book, que chama-se Ponto Cruz. É um infanto-juvenil, é uma história infanto-juvenil, é baseado numa experiência minha na infância, que já é roteiro que eu venho me exercitando desde 2020. Já está nas mãos de gente que quer fazer, que está interessada. E meus olhinhos começam a brilhar, porque eu acho que eu vou entrar assim nesse lugar como diretora. Gente, então quer dizer que além de preparadora, produtora, atriz, dramaturga, também será diretora de cinema, olha só. Serei em breve. E pensando em todas essas funções, em todo o seu caminho como atriz de teatro, no audiovisual, o que é cinema para você? Cinema é estranhamento, são 3 letras es, ou é. Estranhamento, encontros e entrega. É isso. Resumindo,
Eu estranho primeiro, depois eu me sinto confortável através das relações para depois chegar à entrega. Ai, fiquei emocionada. Eu também. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme conversar com você aqui hoje. Obrigada, viu? Volte Muito sempre. obrigada. Daqui a pouco a gente vai voltar com o filme dela aqui, gente. Acontece ainda este ano a primeira edição da Mostra de Cinema Negro Chico Prego e as inscrições já estão abertas para produtores e diretores negros de todo o Brasil. A iniciativa homenageia Chico Prego, líder da insurreição do Queimado e símbolo da resistência contra a escravidão no Espírito Santo. Idealizada pela produtora cultural Tainara Barreto, a mostra tem curadoria de Isa Cândido e GG Facoladê. Podem se inscrever cineastas brasileiros ou naturalizados residentes em qualquer estado do país. Essa é uma chamada para todos os diretores e produtores do audiovisual capixaba e também do Brasil. Se você tem um material e quer participar desse projeto, inscreva-se no site mostra.chicoprego.com até o dia 26 de outubro. Não deixe de participar. E o Curta Vídeo de hoje fica por aqui. Terminamos essa conversa deliciosa. Mas semana que vem tem muito mais, com mais um convidado muito especial. E esperamos por você. Foi a primeira vez que eu me senti dona de mim, dos meus rumos. E comecei a não ter mais medo. Queria que chegasse logo ou depois, porque ele já me pertencia. Era meu. Olha o céu, que lindo, ó. Olha que lindo. É incrível. Olha, um monte de algodão no céu. Pode ir mais rápido?